Daqui a pouco o Luane vai falar as novidades da Ponte Salvador Itaparica, mas aqui com Anderson Pereira, 18 anos de experiência em psicologia clínica, eu quero falar sobre um tema que me interessa demais, sono. O sono tem o poder de desestabilizar ou tem o poder de energizar uma pessoa. Existem padrões, Anderson, para quem está nos ouvindo agora, existem padrões que são aceitáveis, existem padrões que são qualificados como padrões bons de sono, ou isso varia de pessoa para pessoa, Anderson Pereira? Maravilha, excelente pergunta, Pablo. Sempre é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, aqui com a nossa audiência da Antena 1, sempre referência de refino de bom gosto, né? Obrigado, amigo. Presença de Luane, também agradeço aí a sua gentil recepção. O sono, Pablo, ele é um dos mecanismos biológicos mais refinados que existe no nosso organismo. Eu estudo profundamente, e cada vez mais que eu estudo, mais eu me admiro e me assombro positivamente, tamanho é a sofisticação que tem. Então, o sono é muito característico com a questão da impressão digital. Todos têm, mas cada um tem uma característica própria. Então, o sono bom, que é o padrão ouro, né, o Golden Standard, ele tem uma assinatura pessoal. E quem tem um transtorno também é insônia. A sua insônia, que eu digo a insônia de muitos que estão nos ouvindo, tem também uma assinatura genética. Linha de frente. 6 horas e 32 minutos, bom estar na companhia de vocês, no 71997041001, aqui é o Linha de Frente da Rádio Antena 1 a 100.1. Tem também o Bahia Notícias no ar, de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, com Maurício Leiro e Rebeca Menezes. E você que está me ouvindo, você acompanhou a Copa do Mundo? Você considera que o jogo do Campeonato Brasileiro, ontem foram alguns jogos, mas teve o que mais interessou aos baianos foi Vitória e Vasco. Não foi bonito de ver, não. Mas eu estou em dúvida se o jogo por si foi ruim ou se a gente está sentindo falta já dos jogos da Copa do Mundo e houve essa comparação. Aí eu vou perguntar para meu convidado de hoje, que é psicólogo clínico e especialista em sono também, que já teve uma atuação no futebol amador do Esporte Clube Bahia. Ô Anderson Pereira está conosco aqui, é psicólogo clínico há 18 anos, vai falar sobre sono. Anderson, o futebol ainda tira seu sono, Anderson? Boa noite. Boa noite, Pablo, boa noite, Luane, nossos ouvintes. Revelações aqui, você revelou publicamente. Sim, ninguém sabia, não? Não, só os mais íntimos, mas assim, tá valendo também. Você jogou amador lá no... Quando criança, assim, criança e pré-adolescência. Legal. Jogava de qual posição? Era centroavante. Centroavante. Tem altura para isso, chegava ali entre os zagueiros. E atualmente você acompanha bem o futebol? Ou... Bem pouco, quase nada. O futebol para mim é só na época de Copa mesmo, de tempo em tempo, embora toda a família, né, grande parte da família é tricolor. Né? E essa Copa do Mundo, você está achando o quê? Da final, você faz um prognóstico aí, uma aposta? Eu tenho aquela ideia, exercitar especulação, né? Especulação futebolística. Eu tenho uma intuição que talvez seja a Argentina esteja na final, né? Já está na final, a Argentina com a Espanha. Com a Espanha, então assim, eu sou mais favorável à Espanha, particularmente, né? É uma disputa difícil mesmo de chegar a um favoritismo. Eu acho que a Argentina pode superar pela garra, assim. Sim. O nível técnico é equilibrado, mas o nível de resiliência e a forma como os jogadores argentinos se entregam em campo me parece superior a qualquer uma das outras 48 seleções. Sabe uma coisa que tira o sono das pessoas? É falta de grana. Quem não vai ter esse problema por muito tempo se chama o treinador Carlo Ancelotti. Sim, eu vi os milhões, né? Pronto. Eu vou explicar aqui para o público que está acompanhando. Eu venho falando desde o começo do programa e houve um levantamento feito pelo portal Finance Football dos treinadores, dos 26 treinadores mais bem pagos da Copa do Mundo. Quem está no topo dessa lista se chama o italiano Carlo Ancelotti. O contrato dele com a CBF presume praticamente 5 milhões de reais por mês. 10 milhões de euros por ano. Na cotação atual dá 59, 60 milhões de reais por ano. E por mês, se a gente fizer a divisão, dá 5 milhões de reais por mês. Aí a gente vai fazer a comparação. Lionel Scaloni, faça a conta comigo. 58 milhões por ano
Ancelotti. Lionel Scaloni, campeão do mundo, na segunda final consecutiva, 13 milhões de reais por ano. Luiz de la Fuente, treinador da Espanha, 11 milhões e 700 mil reais por ano. Se a gente somar os dois, vai dar aí menos de 25 milhões de reais por ano. Só Ancelotti ganha 58 milhões. Qual o estímulo de ganhar, né? O camarada perde a Copa e ainda aumenta a remuneração. Você disse tudo. Qual o estímulo de ganhar se ele já tinha esse valor e se ele já tinha um contrato ampliado até 2030? Exatamente. Pense aí em bônus, em meritocracia, em você querer crescer mais. Pra mim, ele tá sussa. Um dos principais pilares na psicologia funciona com um chamado reforço positivo. Fala aí, explica aí pra gente. Eu tô com o Anderson Pereira, neuropsicólogo. Ele vai explicar pra gente por que o reforço positivo é importante nas organizações, Isso. nas atividades, nos esportes. Exatamente. Um dos pilares que a gente trabalha muito com o comportamento humano é aquilo que se chama de reforço positivo. Em termos práticos, o que é isso? A gente está de um treinador que perdeu a Copa, digamos que assim, e ele foi premiado com aumento de salário e renovação de contrato. Então, ou seja, você tem um contrassenso. Aquela ideia que eu sempre falo, né? O samba não bate com enredo. É, boa. O samba não bate com enredo. Tá aí. Foi bom ter sua participação aqui, porque você conseguiu traduzir até do ponto de vista científico, do ponto de vista emocional. Poético, né? Poético também, a maneira como esse assunto pode ser tratado. Daqui a pouco o Luane vai falar as novidades da Ponte Salvador Itaparica, mas aqui com Anderson Pereira, 18 anos de experiência em psicologia clínica, eu quero falar sobre um tema que me interessa demais, sono. O sono tem o poder de desestabilizar ou tem o poder de energizar uma pessoa. Existem padrões, Anderson, para quem está nos ouvindo agora, existem padrões que são aceitáveis, existem padrões que são qualificados como padrões bons de sono, ou isso varia de pessoa para pessoa, Anderson Pereira? Maravilha, excelente pergunta, Pablo. Sempre é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, aqui com a nossa audiência da Antena 1, sempre referência de refino de bom gosto, né? Obrigado, amigo. A presença de Luane também, agradeço aí a sua gentil recepção. O sono, Pablo, ele é um dos mecanismos biológicos mais refinados que existe no nosso organismo. Eu estudo profundamente, e cada vez mais que eu estudo, mais eu me admiro e me assombro positivamente, tamanho é a sofisticação que tem. Então, o sono é muito característico com a questão da impressão digital. Todos têm, mas cada um tem uma característica própria. Então, o sono bom, que é o padrão ouro, né, o Golden Standard, ele tem uma assinatura pessoal. E quem tem um transtorno também é insônia. A sua insônia, que eu digo a insônia de muitos que estão nos ouvindo, tem também uma assinatura genética. Então, em termos práticos, a gente tem que 4 horas e meia, 5 horas, algumas pessoas já é bastante, o sono já é revigorante, outros 6, 6 e meia, e tem aquele mito das 8 horas. Então, assim, qual é o critério? Ao acordar, eu acordo bem, acordo disposto, acordo com vigor cognitivo, eu acordo com aquela sensação de estou satisfeito. Sabe quando a gente está bebendo água, que a gente, não, já estou satisfeito. Então, esse é o critério. Sem ter, que a gente até comentou da outra vez, né, a ortossonia, que é aquela busca do sono perfeito das 8 horas. Então, sim, tem esse padrão que é como eu me sinto. Muito bem. Anderson Pereira está aqui conosco falando sobre todas as complexidades relacionadas ao sono. E, como eu te falei, eu me interesso muito por esse assunto e entre as minhas leituras, eu cheguei, lendo a biografia de Leonardo da Vinci, Sim. Eu cheguei numa condição em que ele tinha etapas de sono. Sim. Ele não dormia esse sono como a gente preza, que é o sono ideal de deitar às 10 horas da noite e acordar às 6 horas da manhã. Ele acordava em várias vezes, o sono chamado polifásico, né? Exatamente. Não só ele, outras pessoas, Diversos. Einstein, outros luminares aí na história da humanidade. E nas minhas leituras, eu descobri, eu queria saber até sua avaliação sobre isso, que até, digamos, 1900, até a abundância da energia elétrica, da iluminação pública, as famílias, e sobretudo as famílias na Europa, tinham um outro tipo de comportamento. Dormiam logo depois de escurecer, acordavam perto de meia-noite, se reuniam, conversavam, ceavam e depois voltavam a dormir. E que esse hábito, por muito tempo,
foi um hábito padrão Sim. em várias famílias, em várias comunidades. E que só depois, com a chegada da luz elétrica, a televisão e todos esses avanços, a gente mudou para a tentativa de dormir completo. Seus estudos também contemplam isso? E quais as diferenças fundamentais que isso pode provocar do ponto de vista orgânico? Pablo, você merece uma medalha obrigado. Isso aí foi buscar a fonte, ou seja, realmente tudo que você falou tem respaldo histórico. Quando a gente vai fazer o que se chama de arqueologia da história do sono, né, a gente percebe que nem sempre se dormiu desta forma, nem sempre se dormiu no grau de exigência que temos, porque o que em sociologia se chama de modus vivendi, né? A forma como a sociedade vive, os valores e parâmetros que a gente guia nossos procedimentos sociais, né? Normas sociais. Está totalmente, intrinsecamente ligado à Revolução Industrial. Perfeito. Então, com o advento da luz elétrica e a Revolução Industrial, aquela ideia time is money, né? O tempo é dinheiro, a gente começou, né, a vender nossa força de trabalho quantificada pela quantidade de horas, aquela história hour by man, né? Hora por homem, né? Ou seja, quanto que eu remunero por hora. Logo, se eu fico parado, é ociosidade, eu não recebo. E nessa métrica, o sono começou a ganhar o status de improdutividade e está associado à improdutividade. Essas famílias pré-industriais e pré-inversão elétrica estavam muito mais próximas do que eram nossos ancestrais em termos naturais e tinham os seus ciclos biológicos respeitados. Concluindo, com o advento da luz elétrica, que é algo exógeno de fora, houve uma alteração do modus vivendi, ou seja, a forma como a sociedade vivia. E se alterou o chamado modus operandi, com outro conceito também de sociologia, a forma como essa sociedade opera e atua sobre os desafios que tem. Muito bem. Então isso teve toda uma interferência, né? Interessante. O especialista no assunto sono, o psicólogo e também especializado em neuropsicologia clínica, Anderson Pereira, é nosso convidado. Você pode participar, tem dúvidas sobre sono, 99704-1001. Ele vai estar respondendo aqui para todos nós. Luane também quer perguntar, o sono de Luane parece ser mais profundo, é uma pessoa jovem, uma pessoa sempre de bem com a vida. Amém. Deve ser um sono suave, né, Ela Luane? falou que da outra vez era tranquila. Tranquila. Só tinha umas palhinhas de memória de vez em quando. Exato. Mas diante dessa visão da perspectiva da mente, né, de acordo com a sua perspectiva, doutor, o brasileiro em si, na verdade o baiano, ele tá andando mais cansado ou ele tá andando mais ansioso de acordo com a vivência que a gente está hoje? Porque são assuntos, né, que mexem com a gente, é o tarifaço, é a questão de emprego e é a questão de saúde. Então, na sua perspectiva, é ansiedade ou é cansaço? Aquela ideia, né? A gente não sabe onde começa onde termina outro, né? O que eu costumo dizer, Luane e nossos ouvintes, é que a gente abrimos a caixa de Pandora. E aí o que eu quero trazer em termos práticos? Que o ambiente está sempre sendo configurado como perigosamente ameaçador. E o nosso sistema cognitivo, o nosso SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é uma estrutura que a gente tem cognitiva, está o tempo todo mapeando possíveis ameaças. E a ameaça da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, é o que mais tem. Seja no trânsito, seja a ameaça da violência urbana, seja a ameaça econômica, política, instabilidade, ou seja, o nosso sistema cognitivo está o tempo todo entendendo que o ambiente é hostil e que a ameaça pode vir a qualquer momento e pode atentar contra a nossa integridade física. Logo, a gente ativa hiperalerta. Então, tem até um autor chamado Byung-Chul Han, que é um autor da sociologia, que traz um conceito de sociedade do cansaço, onde estamos perigosamente moídos e cansados, né? Aí já é uma literação minha. Então, é isso também, Luane, é a ansiedade, é o cansaço, porque o mundo não para a gente poder sofrer e nem para a gente poder reagir. Então a gente ainda está se refazendo de uma situação, daqui a pouco vem outra, quando não é com a gente, é com alguém muito próximo que a gente conhece e gera uma preocupação, ou seja, digamos que o consultório, né, eu costumo dizer, concluindo, é uma espécie também de ouvidoria social. Então quando as pessoas chegam ali, não chega só um paciente, chega todo um histórico de uma família, das pessoas mais próximas, chega o ambiente de trabalho, chega o ambiente de moradia, ou seja, por trás de cada paciente ali tem dezenas de outras pessoas, é o ecossistema, né? E foi bom você citar Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, isso. E que o título do livro dele, de Sociedade do Cansaço, no caso, em inglês, é The Burnout Society. Sim, a sociedade ou seja, nossos avós chamavam de esgotamento físico, né? E a gente trouxe para o burnout. Queimado a última instância, né? Até a última sequência, o burnout, né? Queimado até
pulverizado, né? A gente não tem nem muita tradução específica no português, não né? tem, por isso que a Exaurido, exaustão. Exaustão, Exaurido, né? Sociedade da exaustão. Para o nosso público que está se interessando pelo sono, quais são as etapas, as fases do sono e por que cada uma delas é essencial, né? Porque a gente fala assim, interromper o sono assim de uma maneira muito brusca e os problemas que isso dá. Quais são, Anderson? Pronto, a arquitetura do sono. Estamos em vigília. Nesse momento. Nesse espero momento. Que o Luane também, espero que vocês ouvindo também. Então, se a gente for iniciar mais à frente, né, o nosso sono, a gente vai sair da vigília para o sono, a gente vai fazer um processo chamado hipnagogia, que é essa transição. A gente começa a ter uma perda de consciência e vai iniciar um outro processo, N1, que é a fase mais superficial do sono, para avisar ao organismo que ele vai entrar em um processo mais profundo de modificação total. Entramos em N2. Com o único propósito de preparar para o que é a cereja do bolo, que é o sono sol, sono de ondas longas, sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, que é o famoso N3. O sono REM é o famoso, né? O sono sol é o anônimo. É nesse sono sol que é o mais profundo, onde a gente restaura toda a nossa parte de dejetos metabólicos cerebrais, onde não fazendo N3 se acumula beta-amiloide, placas de beta-amiloide, que é a proteína do Alzheimer. O boom de Alzheimer que a gente tem se dá em grande parte com os mais de 50, 60, 70 milhões de brasileiros que a gente tem que sofrem com insônia. Então, quando a gente chegou ali no N3, é ativar o nosso sistema linfático, que é um sistema de limpeza própria cerebral, que retira esses dejetos próprios do metabolismo nosso e a gente está em vigília. Então, a gente faz aquela higiene, vai sonhar um pouquinho no sono REM, e aí faz o que depois? Refaz esse ciclo todo. Esse ciclo de vigília em 1, em 2, em 3 dura em média ali 90 minutos. Algumas pessoas um pouco menos, pode até ter 50 minutos, alguns mais, mas na média ali 90. E a tendência é que a pessoa faça 3, 4, 5, 6 ciclos desse ao longo de uma noite saudável. Então, cada ciclo desse prepara para dormir, é se restaurar para o próximo dia, é recuperar o desgaste físico da vigília, porque está de vigília, concluindo, está acordado, ele é catabólico, ele degrada nosso tecido, degrada nosso corpo físico, e dormir, ele é anabólico, ele produz tecido e nos renova. Então a fonte da juventude está em dormir. E dormir, quando seu celular está muito carregado, assim, você não consegue trabalhar com ele direito. O notebook, né, diz assim, reinicia reset, aí, dá um né? reset, exatamente. Reiniciar e tá aí, legal. Tem um Paulo Henrique vai perguntar para o Dr. Anderson, mas antes, mandar uma saudação para uma heroína, quase uma Marte. Dona Jamile.